Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 3.3, referente ao nosso terceiro capítulo do curso de Eletrônica Analógica, tratando sobre semicondutores e diodos. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre modelos matemáticos para descrever o diodo real. E aí a gente vai falar dos seguintes modelos: o modelo exponencial, pela equação de Shockley que já vimos, um modelo linear por partes, aproximando essa equação, e depois os modelos de queda de tensão constante, e a gente vai fazer análise de circuitos empregando esses modelos e comparando com os resultados que a gente pode obter, por exemplo, com o diodo ideal. A gente começa remetendo aqui ao modelo exponencial, que a gente viu pela equação que descreve a junção PN. Então a gente viu que na polarização direta, a equação de Shockley diz pra gente que a corrente no diodo ela é uma função exponencial da tensão aplicada em cima desse diodo. E aí a gente viu que a gente pode aproximar aqui simplesmente por IS elevado a VD sobre NVT, é a forma compacta dessa equação de Shockley. E na polarização reversa a gente tem a corrente de saturação reversa, o IS. E que isso daí vai retornar para a gente então um gráfico desse tipo, comparado com o diodo ideal, aqui em verde, a gente vê que é uma curva razoavelmente aproximada do comportamento do diodo real. E algumas das características que a gente usa para modelar diodos reais podem ser vistas aqui, por exemplo. A gente tem uma corrente aproximadamente nula na polarização reversa, então a gente pode usar essa aproximação em alguns modelos. A gente tem uma queda de tensão aproximadamente constante na polarização direta, também podemos usar isso para alguns modelos. E a gente tem uma inclinação da curva vermelha aqui, que na curva exponencial não é constante, mas a gente poderia estar modelando como constante em outros modelos. Então nós vamos ver isso nessa aula. Então começando pelo modelo exponencial especificamente, a gente tem essa equação, ID igual a IS E elevado a VD sobre NVT, e a gente pode inverter se a gente quiser, para achar a tensão em função da corrente. E aí a gente vai ter um logaritmo natural, né? VD igual a NVT ln de D sobre IS. Os parâmetros que aparecem nessa equação, nós já falamos sobre eles. A gente tem a tensão térmica, VT, que é a constante de Boltzmann vezes a temperatura dividido pela carga elementar, e que para a temperatura ambiente de uns 300 Kelvin, esse valor se aproxima aí de 26 mV. E a gente tem a corrente de saturação, que tem uma equação para ela também, dado parâmetros construtivos do diodo, mas que ela tem uma ordem de grandeza aqui de 10 a menos 12, que é picoamperes, até 10 a menos 15, que seria femtoamperes. Então um valor bastante baixo aqui. A gente tem também a constante N aqui, que a gente chamou de fator de idealidade, também é conhecido como coeficiente de emissão, e é uma constante que assume um valor de 1 a 2. Então qualquer valor entre 1 e 2. Geralmente a gente adota n igual a 1 quando nada foi falado. A gente pode ver também que esses parâmetros todos aqui variam com a temperatura. O VT claramente varia diretamente com a temperatura, já que a equação é função da temperatura. E no IS a gente tem o NI quadrado, que é a concentração intrínseca de portadores do silício. E aí o NI quadrado vai variar com a temperatura, já que o NI varia com a raiz quadrada da temperatura. Então a gente tem o IS crescendo com a temperatura aqui. E aí esses dois parâmetros vão causar variações na curva do diodo dependendo da temperatura que esse dispositivo estiver operando. Qual que é o efeito prático do acréscimo de temperatura aqui? A gente vai ver essa curva do diodo tendendo a se deslocar para a esquerda, lá na região de polarização direta. Quer dizer que a tensão de condução do diodo começa a cair. Então a gente tem uma redução na tensão direta, quando a temperatura aumenta. A gente também pode observar um aumento na corrente reversa, já que aumenta o número de portadores intrínsecos do semicondutor, devido à agitação térmica. E a gente também tem um aumento aqui na tensão de ruptura, devido à temperatura. Então são os três fatores que a gente pode observar que a temperatura impacta no diodo de junção real. E aí a gente tem essa equação exponencial aqui, que pode ser escrita então como a corrente em função da tensão, aí aparece a exponencial, ou se a gente quiser inverter, a tensão em função da corrente, aí aparece o Ln. E aí, se a gente pega dois pontos quaisquer aqui dessa curva, um ponto V1 e 1 e um ponto V2 e 2, a gente consegue relacionar aqui a tensão com a corrente em cada um desses pontos, por essa equação. E aí a gente consegue mostrar, por exemplo, que esse ΔVD, a diferença entre a tensão dos dois pontos, ele é muito pequeno mesmo para grandes variações nessa corrente, porque aparece lá o Ln da razão das correntes, para correlacionar com esse ΔVD. Então o diodo está falando para a gente que pequenas variações de tensão causam grandes variações de corrente, devido à curva ser exponencial e muito íngreme. E aí a gente pode então falar sobre um modelo linear por partes, que ele se constrói em cima desse conceito, de pequenas variações de tensão causando grandes variações de corrente. Então o modelo linear por partes, a gente aproxima a curva exponencial ID igual a IS E elevado a VD sobre NVT por um segmento de reta. E esse segmento de reta, ele parte do eixo horizontal a partir de uma tensão mínima VD0. Então a gente tem uma inclinação muito alta, que a gente chama aqui da resistência dinâmica, ou RD do diodo, e a gente tem o ponto de partida a partir do qual o diodo entra em condução, que é o VD0. Então, por descrever por um segmento de reta, a gente chama de linear por partes.
Então a gente tem uma reta ID igual a zero até que a tensão seja VD maior ou igual a VD0, que é a tensão de limiar aqui que o diodo entraria em condução. E a partir disso a gente tem a equação de uma reta que descreve esse diodo aqui, né? Então a gente vai estar dizendo aqui que essas pequenas variações ΔVD de tensão vão estar relacionadas com as grandes variações ΔID de corrente por essa resistência incremental dinâmica aqui, R'd, que a gente está chamando aqui para o diodo. Então a gente está pegando esse diodo e modelando ele dessa forma, né? A gente está usando um diodo ideal para indicar que o diodo não vai entrar em condução antes de VD0, e a gente tem a resistência incremental aqui, R'd, em série com esse diodo ideal. E o VD0 é essa queda de tensão que mantém o diodo ideal polarizado reversamente até que a gente supere a tensão VD0. A gente vê que essa aqui é uma aproximação muito boa da curva do diodo. Ela reproduz muito bem o comportamento exponencial, desde que os parâmetros sejam escolhidos adequadamente. Então o que nós estamos falando aqui nesse modelo linear por partes é o seguinte: a gente tem uma variação de tensão que é linearmente relacionada com a variação de corrente, ou seja, uma inclinação dessa curva em azul que é constante. E essa relação de proporcionalidade é resistiva, conforme a lei de Ohm. Então a gente está modelando essa resistência séria equivalente para o diodo real e essa queda de tensão mínima para o dispositivo entrar em condução. Então isso vai estar resultando nesse modelo de circuito bem simples aqui, que é um modelo linear. Então, tendo entendido o modelo linear por partes, a gente pode introduzir o modelo de queda de tensão constante, que é uma degeneração do modelo linear por partes. Nós vamos estar pegando esse modelo linear por partes e removendo a resistência. Então, a gente está fazendo RD igual a zero. E aí a gente vai estar falando que não tem variação de tensão. Nossa ΔVD aqui é zero. A gente está considerando que o diodo se comporta como uma queda de tensão constante. Então esse modelo também é um modelo bastante usual e ele vai estar transformando esse cara aqui simplesmente num modelo onde o RD é igual a zero, portanto a gente tem a queda VD0 constante. Então as equações mudam um pouco, porque agora eu não consigo escrever a corrente em função da tensão, porque o RD aparece igual a zero, ele estaria no denominador. Mas eu consigo esboçar isso graficamente e, portanto, usar um método de solução. Então esse aqui é um modelo mais simples que não do diodo ideal. E a gente pode ver que o diodo ideal é quando fazemos ainda o VD0 igual a zero também. Então a gente tem tanto a resistência quanto a queda de tensão do diodo nulas, né? Então a gente vê que esses modelos são cada vez mais degenerações do modelo linear por partes. Então o linear por partes é o melhor que não o exponencial. A gente pode degenerar ele para o de queda de tensão constante, onde a gente assume a resistência séria equivalente igual a zero. E a gente pode degenerar esse de novo para o modelo ideal, que é quando tanto a resistência quanto a queda de tensão é nula. E aí a gente fica lá naquele modelo que a gente já estudou do diodo ideal. Vamos fazer aqui agora a análise de alguns circuitos utilizando esses modelos de diodos reais. Então eu tenho esse circuito simples aqui de uma única malha, que pode ser descrito de novo por uma lei de Kirchhoff de tensão do seguinte tipo: VCC, que é a tensão sobre toda a malha, é igual a VD, que é a tensão em cima do diodo, mais a queda de tensão na resistência, que é RID. Então é uma malha bem simples aqui, né? A gente só tem uma resistência em série com o diodo, em série com a fonte de tensão. E aí a gente pode escrever essa equação dessa seguinte forma, né? Eu quero a corrente em função da tensão e não a tensão em função da corrente. Então eu só estou rearranjando a equação de malha. Eu acho ID é igual a VCC menos a tensão no diodo VD, e isso tudo dividido por R. Isso vai dar a corrente na malha aqui pra gente, que é a única corrente da malha. E a gente tem que empregar agora um modelo que descreva o diodo, ou seja, um VD em função do ID aqui. E a gente viu, no modelo exponencial, por exemplo, se eu inverter a equação de Shockley, eu tenho VD é igual a NVT ln de ID sobre S. Se eu quiser um modelo linear por partes, eu posso escrever aqui, no caso, o VD é igual a VD0 mais Rzinho D vezes ID. Eu tenho a queda de tensão direta do diodo, VD0, a mínima tensão para ele entrar em condução, somada com a queda de tensão nessa resistência interna, Rzinho D. A tensão sobre todo o diodo seria essa equaçãozinha de malha simples aqui também. Posso escrever o de queda de tensão constante, né, onde eu simplesmente degenero o último modelo. E aí eu tenho VD igual a VD0. Essa seria a equação que eu estaria substituindo aqui na equação da corrente. E por fim eu poderia usar o diodo ideal, igual a gente já viu, onde simplesmente o VD é igual a zero. Aqui a gente vê claramente qual é a diferença entre os quatro modelos. E a gente vê que na verdade a gente tem dois modelos, o exponencial e o linear por partes. E o linear por partes ele pode ser degenerado até você chegar no diodo ideal. Essa equação ID igual a VCC menos VD sobre R, a gente pode esboçar ela num gráfico onde VD é eixo horizontal e ID é eixo vertical, e ela vai dar para a gente uma equação de uma reta, onde ela vai estar passando pelos seguintes dois pontos. O ID, quando o VD é igual a zero, a gente tem VCC sobre R, que é o que a gente chama de uma corrente de curto-circuito. Então essa reta passa por esse ponto VCC sobre R lá no eixo vertical, quando o VD é igual a zero. E a gente tem um outro ponto que essa reta tem que passar, que é o VD quando o ID é igual a zero. A gente vê aqui, se a gente inverter a equação, que ela vai dar VCC. Quer dizer que lá no eixo horizontal essa reta vai estar passando pelo ponto VCC. E isso a gente chama de tensão de circuito aberto.
Isso aqui tem a ver um pouco com o conceito de Thevenin e Norton, por isso que a gente tem esses nomes aqui. Então é uma forma gráfica da gente desenhar essa equação que a gente vai chamar de reta de carga. Então quando a gente for esboçar essa reta de carga, é isso aqui que a gente vai obter, essa curva em roxo. Então essa é a equação plotada, ID igual a VCC menos VD sobre R. Então vai dar essa reta que passa lá no eixo vertical pelo ponto VCC sobre R, nossa corrente de curto-circuito, e lá no eixo horizontal ela cruza no valor VD igual a VCC, que é a tensão de circuito aberto, né? Então isso aqui, o significado é o seguinte: se eu tiro o diodo do circuito, qual tensão eu vejo? Eu vejo VCC, porque o ID é igual a zero. E se eu boto um curto-circuito no lugar do diodo, qual corrente eu vejo? Eu vejo VCC sobre R, porque o meu diodo é um curto, VD é igual a zero. Então esse é o conceito da reta de carga. E a gente vê que a solução desse sistema de equações, onde eu tenho uma equação para a tensão do diodo, dada pela, aqui no caso, a equação de Shockley, modelo exponencial, e a equação de malha, que é a lei de Kirchhoff, né? Então essa solução é o ponto aqui comum entre a reta de carga e a equação do diodo. E aí no caso aqui do modelo exponencial, a gente tem um sistema não linear, né? Porque a gente tem ID igual a VCC menos, aí eu substituindo o VD aqui, vai dar NVT-LN de D sobre S, isso tudo sobre R. Ou se eu quisesse escrever a tensão em função da corrente, eu teria VD igual a VCC menos R e S vezes E elevado a VD sobre NVT. Então nos dois casos eu tenho um sistema não linear, porque eu tenho aqui uma exponencial e um LN. De novo, esse circuito está assumindo a condição da polarização direta, né? Para eu resolver esse sistema não linear, aqui eu teria que usar algum método numérico, por exemplo, uma análise iterativa ou algum software de solução. Então é um modelo computacionalmente mais complexo. Quando eu transiciono para o modelo linear por partes, eu já tenho uma equação linear, VD igual a VD0 mais RD vezes ID, né? Então, se eu substituo isso lá na equação da corrente, eu tenho um sistema linear. Eu vou ter que o ID é VCC menos VD0 menos RD e D, isso tudo sobre R, de novo na condição de polarização direta. Então, fica mais fácil de eu achar esse ponto de solução aqui da interseção entre a curva da reta de carga e a curva do meu diodo. E a gente vê que a aproximação ela é razoavelmente boa, dado que a gente selecione aqui corretamente os parâmetros desse modelo. Por fim, quando eu troco isso para o modelo de queda de tensão constante, eu tenho um sistema mais simples ainda para resolver, ainda linear. Eu tenho simplesmente VCC menos a queda do diodo, que é VD0, sobre R, né? Aqui eu acho em uma única equação muito simples a solução desse sistema, porque eu estou considerando que o diodo se comporta como uma queda constante. Então eu tenho lá exatamente qual é o ponto de solução para o VD0, né? Para a tensão. Eu já tenho a tensão definida em VD, devido à forma como o modelo se comporta. E por fim, se eu tivesse aqui o modelo do diodo ideal, que a gente já tratou, o que daria para mim a solução seria a corrente de curto-circuito. Exatamente porque o diodo ideal, na condição de polarização direta, ele se comporta como um curto-circuito, VD igual a zero. Então ele vai dar para a gente a corrente de curto-circuito na nossa equação da reta de carga aqui, ou seja, ID igual a VCC sobre R, é onde a reta de carga cruza exatamente o eixo vertical, por definição. A gente pode comparar esses três modelos aqui utilizando um exemplo numérico. Então eu tenho aqui a malha escrita na forma da reta de carga, né? ID em função de VD, já que o nosso gráfico é ID no eixo vertical e VD no eixo horizontal. E eu vou jogar alguns parâmetros para esse circuito aqui. Por exemplo, vou usar aqui um VCC de 5 volts, tensão de alimentação, e uma resistência de 100 ohms. Então a gente tem uma corrente de curto-circuito VCC sobre R de 50 mA. Para o modelo exponencial, eu vou empregar os seguintes valores. Uma corrente de saturação de 10 femtoampere, né, 10 a menos 15, N igual a 1, e o VT igual a 25,85. Então estou usando só o valor mais preciso aqui, né? Poderia ser aproximado por 26 mV, não tem problema. E para o modelo linear por partes, eu vou usar VD0 igual a 0,7 volts e a resistência séria equivalente do diodo Rzinho D igual a 1 ohm. E para o modelo de queda de tensão constante, eu estaria simplesmente fazendo RD igual a 0. E aí a gente pode ver o comparativo dessas soluções aqui, ó. Então eu tracei o modelo exponencial em vermelho, o modelo linear por partes em azul e a nossa reta de carga está em roxo. E aí a gente tem onde que a reta de carga cruza o eixo horizontal, lá em VCC, ó, igual a 5 volts. E onde que a reta de carga cruza o eixo vertical, lá em VCC sobre R, ou seja, 50 mA. Então são os dois pontos que definem a reta de carga, a gente conseguiria traçar a forma gráfica de ver a solução do sistema. E aí a interseção aqui é a solução do sistema. Eu tenho no meu modelo linear por partes um VD0 igual a 0,7 volts, que eu também marquei no eixo horizontal, e que vai ser correspondente com o meu modelo de queda de tensão direta quando eu for comparar. Se a gente der um zoom aqui na solução, então na região próxima do cruzamento das curvas, a gente vê claramente os três pontos de solução para cada um dos três modelos. Então na curva vermelha cruzando com a curva roxa, que é da reta de carga, a gente tem a solução do modelo exponencial. Então o modelo exponencial vai estar retornando para a gente, se a gente fizer a solução aqui usando um método numérico, de 42,48 mA e 751,7 mV. Então esse é o ponto de operação do nosso diodo aqui, é a interseção entre essas duas curvas. O modelo linear por partes, com os parâmetros que eu escolhi,
a gente viu que ele é suficientemente próximo lá da curva exponencial. Mas quando a gente dá o zoom, não é exatamente idêntico. Então ele vai estar cruzando aqui a solução num valor ligeiramente diferente, mas não muito. 42,57 mA e 742,6 mV. Então esse é o nosso modelo linear por partes. O modelo de queda de tensão constante é simplesmente lá onde a curva está cruzando com esse eixo VD igual a VD0. E se a gente for medir, também daria aqui para a gente. ID igual a 43 mA e VD, logicamente, aqui é o VD0, então 0,7 volts. Tá? Então é o cruzamento entre esse VD0 e a curva roxa da reta de carga. Por fim, se eu quisesse a solução do diodo ideal, eu teria simplesmente a corrente de curto-circuito que a gente já calculou, que é 50 mA. Né? Então aqui não precisa nem mostrar essa solução. Bom, então é isso que a gente tinha para falar sobre modelos matemáticos de diodo, espero que tenham entendido. Então esses modelos são utilizados na medida que são necessários, muitas vezes a gente pode usar o diodo ideal, muitas vezes a gente pode lançar a mão de um modelo mais simples possível, como o de queda de tensão constante. Mas em alguns casos a gente pode estar necessitando de usar um modelo mais complexo, como linear por partes, dependendo do tipo de problema que temos, ou até mesmo não podemos fugir do modelo exponencial, e aí teríamos que usar uma solução numérica, conforme o simulador faz para a gente. Então na próxima aula a gente vai ver a simulação e a gente vai correlacionar com esses exemplos aqui. Então muito obrigado e até a próxima.